Olá, eu sou o Mauro Loureiro, criador do Clavix Enterprise. Eu gostaria de mostrar hoje as funcionalidades da nova versão de 2026 desse que é um dos melhores sistemas para gestão de pequenas empresas. O Clavix Enterprise é um sistema completo para pequenas empresas que faz toda a parte de vendas, de compras, de estoque, de controle financeiro, de geração de documentos fiscais, de controle de produção, concertos, além de outros módulos que nós já temos integrados. O sistema não tem um limite de dados que seja pequeno, então você pode colocar milhões de lançamentos. Tá? Nós já chegamos a 8, 10 milhões de lançamentos e isso está longe de ser um limite. Você pode controlar várias empresas, vários usuários simultaneamente, o sistema pode funcionar em rede e você pode acessar de qualquer navegador ou de um remote desktop, que é uma conexão remota. Funciona muito bem e você pode usar de qualquer lugar do mundo usando uma conexão de internet. Tá? O sistema permite que você troque de empresa de forma fácil. Ele tem aqui alguns botões de uso mais comuns, tem aqui algumas abas para você procurar as funções que você precisa. Além disso, um sistema bem grande de menus. E para facilitar a sua vida, nós colocamos um sistema de pesquisa aqui. Por exemplo, eu quero aqui o extrato. Então eu não preciso ficar procurando onde está o botão. Aí eu tenho todas as opções de extrato, eu quero extrato de conta, pronto. Entrou no extrato de contas. Eu gostaria de tornar essa função favorita. Clico aqui no botão mais e agora eu tenho aqui o extrato de contas como uma função favorita. Então ele é muito simples de utilizar e tem muitos recursos. Tá? Uma das coisas interessantes é um painel onde você tem informações estatísticas, como, por exemplo, as vendas, vamos pegar aqui as vendas do ano passado. Então, e aqui você tem um painel completo de como que foi as vendas por mês, por vendedor, por grupo. Aqui temos um histórico dos últimos meses e anos. Então, é bem completo. Também temos aqui uma coisa interessante, que é uma estatística de atendimentos. Pessoas que foram até a loja, mas não necessariamente compraram. Então, a gente vai saber quantas pessoas passaram pela loja, de onde elas vieram, qual o produto que elas queriam e qual foi o resultado. E aí a gente pode ver a taxa de conversão dentro de cada loja. Aqui um painel de metas e indicadores que nos mostra, por exemplo, quantos clientes novos foram convertidos e dá estatísticas de ticket médio por tipo de cliente, além de uma estatística geral. Aqui um painel básico de estoque, tá, que mostra o quanto que nós temos de estoque por custo, por preço, por local. Depois a gente tem aqui a mesma coisa com clientes. E aqui nós temos uma função interessante que é o RFM, que ele analisa por cliente quanto que ele comprou e aí ele nos dá uma visão de quais são os clientes campeões, os clientes que são leais, os clientes que estão em risco, os clientes que estão em atenção. Eu vou clicar aqui no em risco só para vocês verem quanto que pode ser interessante para você repescar um cliente que estava comprando bem, que comprava muito, gastava muito, mas que há muito tempo não vem para a loja. Então aqui nós temos aqui, olha, é claro que são dados fictícios, mas vamos pegar esse exemplo aqui. A última vez que essa cliente comprou foi em 145 dias. Ela comprou 99 vezes e gastou 1.700.000. Então, esse é o cliente que vale a pena a gente correr e dar um cashback, um desconto, alguma coisa, para tentar repescar. Então, basta a gente vir aqui, clicar aqui no botão, deixa eu puxar a minha caneta para cima, de impressão, e aqui a gente tira com os telefones para que a equipe de vendas possa ir atrás deles. Isso ajuda você a vender mais. Quanto que cada fornecedor gera de resultado? Aqui uma estatística produto a produto. Aqui um painel de finanças. E, por fim, um painel de produção que eu tenho que ir até o escritório central antes de selecionar, porque é no escritório central que se faz a produção. Então, terminando de calcular, a gente vem aqui e aqui ele vai dizer o quanto foi produzido por pessoa, quanto que foi gasto de matéria-prima,
Então, são muitas estatísticas. E esse é somente um dos painéis. Tá? Você tem painéis aqui no financeiro, por exemplo, que te ajudam a saber como que está essa semana, o que que você tem que pagar essa semana, quanto que você tem de caixa, quais são as suas despesas recorrentes que estão vencendo essa semana, tá? E aqui ele já te dá acesso a quantos receberam, quantos a pagar. Tá? Além disso, nós temos painéis de consulta de vendas, que é uma consulta com filtros mais dinâmicos, que a gente pode saber, por exemplo, aqui eu vou pegar do ano passado, que é onde a gente tem mais dados, tá? E aqui eu escolhi uma das lojas, tá? Então aqui eu tenho mais estatísticas de vendas mais bem trabalhadas aqui por categoria. E se isso não for suficiente, nós temos um recurso muito interessante que é o cubo de vendas, que é um recurso de business intelligence. E isso foi acrescentado agora em 2026. Então vamos lá ver o que que isso aqui é capaz de fazer. Eu quero fazer, por exemplo, saber por ano e por grupo de mercadoria o quanto que eu vendi. Vou colocar aqui o total vendido, puxar aqui a medida para cá e pronto. Aqui eu tenho por grupo de mercadoria, né? Brinco infantil, brindes, canivetes, carteiras, o quanto foi vendido ano a ano, tá? Mas eu posso ter mais do que isso. Eu não quero por grupo, eu quero por fornecedor, de repente. Então eu venho para cá e seleciono o fornecedor, puxo para cá e aí ele me trouxe aqui por fornecedor. E eu gostaria de fazer filtros, por exemplo, por empresa. Tá? Então, vou colocar aqui em cima a empresa. E aqui eu vou dizer que eu quero ver isso aqui somente da loja do Guarujá. Então, é muito versátil. Depois eu posso gravar essa consulta para fazer de novo. E eu posso ter consultas de business intelligence, vendas para estoque, para financeiro, para produção. Tudo isso também está integrado dentro de um poderoso gerador de relatórios, onde você pode ter os seus relatórios, que são relatórios padrão, você pode pedir para o suporte criar relatórios específicos para você. Tá? Então, esses relatórios podem conter gráficos, é muito versátil esse sistema. Então, além disso, nós temos outras ferramentas, como, por exemplo, a gestão de compras, que permite importar o XML da nota, a gestão de produção. Deixa eu voltar aqui para o ateliê, né, para o estoque central, onde eu controlo aqui o que está sendo produzido, em que estágio que está essa produção. Aqui está tudo em vermelho, porque já é um banco de dados que não está totalmente atualizado. Ele foi usado de um cliente com autorização, mas nós criptografamos as informações e bagunçamos um pouco os números, tá? Além disso, um módulo de concertos que permite você administrar pequenas produções ou concertos, assistência técnica também, né? Além disso, nós temos módulos de assistência ao usuário, SAC, tá? Que permite você saber aqui quais são os chamados, como que eles estão feitos, quantos que estão resolvidos, que estão cancelados, para você poder acompanhar como que está o atendimento ao cliente de sua empresa. Tá? E temos ainda outros, como o módulo de projetos, tá? Que você pode estabelecer aqui um projeto, por exemplo, abertura de filial. Tá? Isso aqui funciona muito parecido com aquele software o Trello, em que você pode vir aqui e cadastrar aqui as etapas, tudo que está pendente, tudo que está em andamento e resolvido. Vamos fazer rapidinho aqui para não tomar muito tempo. E aí você pode acrescentar aqui alguns cartões, tá bom? Então, para abertura da filial, eu preciso do aluguel. Então, o aluguel é uma coisa que está pendente. Depois eu vou precisar de uniformes. Depois software e assim outras coisas. E depois você vai podendo precificar, você vai dizendo, olha, isso aqui já está em andamento, o aluguel está parado. E aí acrescenta outros cartões, coloca um custo para cada coisa, para que ele saiba qual é o custo de cada tarefa e quanto que está no total. Também ele vai te dizer o seguinte, quanto por cento que você atingiu. Você vem aqui e fala, bom, já atingi 68%. Então ele vai mostrar aqui um quadradinho, vai dizer quem está envolvido nessas tarefas. É muito versátil.
esse módulo de projetos. Tá? O sistema também permite conectar com algumas plataformas de loja virtual e permite também fazer cashback das vendas. Tá? Então, você pode estabelecer um cashback aqui. Aqui, por exemplo, eu já tenho quais são os cashbacks que foram dados. Eu posso estabelecer o cashback por empresa. Então, vou mostrar isso rapidamente aqui. Aqui, empresas, cashback vale compras. Tá? Então, vamos colocar aqui. Tá? Aqui eu estou ativando um cashback automático, dizendo que eu vou dar um vale de R$ 50 para cada R$ 500 em compras. Isso é um cashback bem usado, de 10%. Ou eu posso simplesmente usar 10% e não a cada tanto de compras. E também posso estabelecer uma validade. Feito isso daí, a cada venda, o sistema gera um cashback automático que a pessoa pode resgatar futuramente. Tá? Com isso, a gente espera que haja um aumento de vendas. Tá? O sistema possui também um código de inventário muito bem feito, um módulo de inventário bem interessante. Vou colocar aqui inventário de janeiro. E aqui eu vou dizer um filtro para dizer o que, que eu estou inventariando agora em janeiro. Então vamos inventariar apenas anéis. Tá? Vou aplicar o filtro e aqui eu vou colocar os códigos, ou eu vou ler de um arquivo, ou eu vou ler de uma radiofrequência, que é aquela leitura por frequência de rádio, que é o mais moderno hoje de controle de inventário, são as etiquetas de radiofrequência. E aí então o sistema vai listar as diferenças do que você contou e do que tem em estoque e vai permitir ajustar de maneira muito simples. O sistema também contém balancetes anuais, aqui um painel de débitos para dizer o quanto que os clientes estão devendo, no caso deles deverem em conta corrente, tá? Ou no caso deles deverem em títulos, né? Então a gente vem aqui no contas a receber. Tá? O contas a receber é bem completo, ele pode funcionar tanto como um normal, mostrando tudo, como você pode filtrar da maneira que você quiser. E você ainda pode estabelecer critérios da linha do tempo. Por exemplo, até tantos dias é um lembrete, tantos dias de atraso já vai para uma cobrança pessoal, tantos dias vai para o cartório. Tá? E aí ele permite filtrar por cada uma dessas coisas, de forma que você tenha aqui uma gestão de finanças bem completa. Tá? Você tem ainda despesas padrão que você pode ter, tá? Essas despesas padrão é interessante porque você pode fazer o que a gente chama de split de pagamentos. Então, vamos dizer aqui que essa despesa de seguro vai ser rateada entre as várias empresas, de tal forma que a empresa que você faz esse pagamento já rateia automaticamente para as demais empresas. Tá? E aqui embaixo você tem quais são os perfis que são autorizados a realizar essa despesa. Coisa muito interessante. Mesmo os relatórios. Para cada grupo de relatórios, que a gente chama de departamentos, você pode especificar uma condição de segurança, que seria quais os perfis que podem enxergar esse relatório. De forma que aí é, você controla quem pode acessar o que. Dentro esses sistemas, você também tem consultas. Essas consultas são cláusulas SQL que podem gerar cubos de decisão a partir daqui também. Tá? Então, se eu quiser um cubo de decisão diferente dos padrões que a gente já tem de vendas em estoque, nós podemos estabelecer uma cláusula SQL. Isso o suporte, obviamente, vai fazer para vocês. E aí, então, você pode vir aqui e analisar aqui o quanto que a gente tem de custo, por exemplo, para cada matéria-prima. E aí, as possibilidades aqui são infinitas, tá? Você pode pesquisar qualquer coisa usando esse sistema, tá? Nós temos sistemas também de análise de reposição inteligente, que são muito interessantes, porque você tem aqui parâmetros de reposição. Por quê? A gente entende que o sistema, quando vai fazer uma reposição para novembro e dezembro, ele provavelmente vai ter que comprar mais
do que ele teria que comprar para os meses de janeiro, fevereiro. Isso você pode informar aqui, ou alimentar com valores padrão, ou alimentar com o seu próprio histórico. Em cima disso, o sistema vai gerar aqui uma planilha de reposição, tá? E ele vai aqui, eu vou selecionar apenas um grupo para não trazer muita coisa. E aqui ele vai dizer o quanto que esse grupo, quanto foi vendido mês a mês, aqui tem pouca informação, quanto que tem para repor, qual que é a sugestão que o sistema dá para repor, o quanto tem por loja. Então, com isso, e essa reposição, como eu disse, ela é inteligente. O sistema já calcula de acordo com a necessidade futura daquele mês. O sistema é multimoeda, tá? Permite trabalhar com quantas moedas vocês quiserem, permite inclusive que vocês criem moedas próprias para o reajuste. Então, por exemplo, eu quero trabalhar vendendo em ouro, ou vendendo em prata, ou em dólar, ou vendendo em reais, mas com a moeda, com o produto ancorado em ouro, com qualquer grau de sofisticação, o sistema permite fazer isso daí. Tá? Temos ainda algumas coisas interessantes, como por exemplo a pesquisa fonética. Tá? Aqui os nomes estão criptografados, então eu vou ter que mostrar aqui. Vamos pegar aqui um caso, por exemplo, eu posso ativar a pesquisa fonética. Na prática, o que a pesquisa fonética faz? Imagina que você vai pesquisar uma cliente com o nome de Teresa. Tá? Teresa é um nome que pode ser escrito de muitas maneiras diferentes, com H, com Z, ou com H, mas com S, sem H e sem S, com dois Zs. Então, a criatividade do nome Teresa parece que supera os outros nomes que a gente está acostumado. Se você ligar a pesquisa fonética, ele vai pesquisar pelo som da palavra. Então, com isso, digita do jeito que você quiser, Teresa, ele vai encontrar todas elas, tá? Então é bem versátil, o sistema bem fácil de usar, como eu disse, tá? Tem basicamente tudo que você precisa, tá? Mesmo no financeiro, você pode puxar um balancete anual com o cálculo do DRE, tá? Que é o vai trazer suas receitas, demonstrativos de receitas, de resultados do exercício. Tá? E o legal desse cálculo de DRE é que é o seguinte, eu vou pedir para calcular, eu dei uma aceleradinha no vídeo para não demorar muito, porque esse é um cálculo que envolve todas as contas, então ele pode demorar às vezes 1, 2 minutos para calcular. E aqui nós temos um balancete completo. Em cima desse balancete, nós podemos tirar o DRE e para isso nós temos uma máscara do DRE. O que essa máscara do DRE faz? Ela permite que você configure fórmulas. Fala, não, eu quero ter aqui a receita, eu posso fazer aqui um EBITDA automático, basta colocar as fórmulas que eu quero. Então aqui eu quero colocar as receitas, depois quais as despesas eu quero colocar, quais as despesas eu quero detalhar e, por fim, qual foi o lucro bruto da operação. Então, também é bem completo. Tá? Você tem um plano de contas que você pode configurar livremente. Tá? A gente já manda um, que é o padrão, mas você pode alterar de acordo com as suas necessidades. Então, multimoeda, multiclientes, multidepósito, o Clavix é a ferramenta mais simples e mais adequada para pequenos negócios que nós conhecemos. Tá? Muito obrigado pela atenção.